Tiago não escreveu para crente, não escreveu para os irmãos da igreja. Como é então que ele escreve para os irmãos crentes: chegai-vos para Deus? Isso significa que é possível estar na igreja e ao mesmo tempo estar longe de Deus. Não é assim também na vida cristã? Quantas pessoas visitam a igreja, são membros da igreja, mas estão distantes de Deus? Quando eu olho para esse texto, eu me lembro, por exemplo, da história de dois jovens chamados Hofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Arão, irmão de Moisés. Tinham a função de conduzir o povo à adoração, pedir a Deus perdão pelo pecado do povo. Qualquer pessoa do lado de fora, olhando para Hofni e Finéias, diria: esses homens são homens de Deus. Mas a Bíblia diz que a história não era bem assim. Faziam tudo de errado, tudo, absolutamente tudo. Estavam no tabernáculo, a igreja do Antigo Testamento, estavam no lugar da presença de Deus, no local da presença de Deus, e ainda assim, longe de Deus. O desejo de Deus é que você se aproxime. Agora, a única forma de se aproximar é com arrependimento sincero, gente. Ele também vai dizer que nós precisamos purificar o que, gente? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Se as mãos simbolizam as nossas atitudes externas, o coração simboliza os nossos desejos, a nossa mente dupla, aquela indecisão, se eu faço o que é correto ou se eu faço o que é errado. E o que ele deseja é que você seja sincero na sua confissão, no seu arrependimento. Tiago escreveu: afligi-vos, afligi-vos. Sabe o que isso significa? Você deve sentir a miséria. É você olhar para a sua vida e saber que o pecado arruinou a sua vida. Sentir a dor, a tristeza do pecado, é afligir a sua alma, reconhecendo que você está quebrado diante de Deus. Nós precisamos sofrer por causa do pecado. E a verdade é que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão muito preocupadas com o pecado. Eu posso fazer o que eu quiser, ninguém tem nada com isso. Não, mas Deus leva isso muito a sério. Então, se você quiser se aproximar de Deus, se você quiser experimentar um despertamento espiritual, você precisa entender a tragédia que o pecado fez na sua vida e na vida de muitas pessoas. E essa aflição vai levar você a lamentar. Ou seja, deve gerar em nosso coração tristeza pelo pecado de fato, lamentar mesmo. Meu Deus, quando você lembra que o Filho de Deus foi traspassado naquela cruz, por sua causa, por minha causa, por causa dos nossos pecados, tem que levar o nosso coração a se prostrar diante dele e reconhecer: Senhor, eu não mereço nada. E essa lamentação tem que levar você às lágrimas. Paulo diz que existe uma tristeza que vem de Deus, que nos leva ao arrependimento. Mas existe uma tristeza que vem do mundo, que não nos leva ao arrependimento. Então, eu quero que você perceba a sequência. Você está quebrado por causa do pecado, você lamenta por tudo que aconteceu, por tudo que você fez, e você começa a chorar. Mas esse choro tem que levar a um arrependimento genuíno, verdadeiro. Você se lembra o que aconteceu com o apóstolo Pedro? Senhor, todos podem negar o Senhor, mas eu jamais negarei o Senhor. E se for necessário, eu sou disposto a entregar a minha própria vida pelo Senhor. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Você conhece a história. Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes, e quando ele ouviu o canto do galo, ele viu o Senhor Jesus olhando para ele, enquanto Jesus era arrastado no pátio do sumo sacerdote. Os olhos do Senhor Jesus encontraram os olhos do apóstolo Pedro, e a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente.
A tradição diz que todas as vezes que Pedro ouvia um galo cantar, ele chorava. E eu não tenho dúvidas que isso acontecia. Percebo, as lágrimas do apóstolo Pedro o levaram ao arrependimento verdadeiro. Mas e Judas, um outro apóstolo, vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia diz que ele também se arrependeu. A Bíblia diz que ele foi tocado por um remorso, e o remorso é arrependimento, mas não era um arrependimento verdadeiro, porque ele saiu dali, tentou devolver as 30 moedas de prata, os líderes religiosos disseram, é problema seu agora, faça o que você quiser com essas moedas, e ele saiu e se enforcou, tirou a própria vida. O arrependimento verdadeiro começa na mente, que leva uma atitude, uma mudança de vida. Uma outra coisa que eu aprendi, gente, que um arrependimento verdadeiro é quando a pessoa para de culpar os outros pelo seu pecado, pelos seus erros, pelo que aconteceu na vida. Podem perceber, quando você conversar com alguém, não, aconteceu isso comigo, porque a culpa é do Chico, a culpa é do Vicente, do Lorenzo, por isso que aconteceu comigo. Isso não é arrependimento. Arrependimento verdadeiro, a pessoa diz, não, eu pequei. O filho, pródigo, eu pequei, pai, pequei contra o céu diante de ti, eu errei. Isso é arrependimento verdadeiro. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Alguns vão dizer o seguinte, nossa, mas Tiago está dizendo que a gente não pode rir, não pode se alegrar na igreja. Não, não é isso. O problema é que a gente está rindo demais quando nós deveríamos estar chorando. Tiago escreveu para um povo e as pessoas estavam discutindo na igreja, brigando por cargos na igreja, menosprezando outras pessoas, usando a língua para difamar, e ele exorta os irmãos dizendo, ei, não é hora para rir não, meus irmãos, é hora para chorar diante de Deus. E eu não tenho dúvidas que nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos com os olhos secos demais, por causa do pecado. Eu não sei se você já percebeu, parou para pensar isso, as pessoas estão levando a questão do pecado de forma muito banal, algo muito comum. E então, para terminar, ele diz, olha, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos. Alguém disse que, como uma árvore, deve lançar profundas raízes para baixo, para que se desenvolva para o alto, para cima. Todo aquele que não tem sua alma profundamente enraizada na humildade, se exalta para cima, mas para sua própria ruína. Porque uma árvore que não tem raiz, a tendência é cair, é a sua própria ruína.